E aí, meus amigos, seja bem-vindo à nossa sala. Estamos de volta para um bate-papo descontraído, dessa vez com perguntas e respostas numa caixinha que eu abri no Instagram. Mas antes da gente dar continuidade no vídeo, eu tô aprendendo a ser youtuber, tá? Vamos lá, se inscreva aí, faça a tarefinha de casa para ajudar a gente a impulsionar esse conteúdo, fazer ele chegar a mais pessoas e abençoar mais pessoas. Então se inscreva no canal, curta já, dê um like nesse vídeo e vamos juntos. Compartilha. Isso, compartilha com seu amigo, compartilha com seu familiar, manda pra tua tia, passa no zap pro seu avô e fala para ele mandar no grupo de todo mundo. Manda no grupo de jovens da igreja, Manda para todo mundo, gente. Vamos lá. Hoje nós teremos diversos temas sendo abordados aqui, né? Nos próximos vídeos a gente vai começar também a trazer, a voltar a trazer temas também mais nichados. Vamos explorar aqui. Inclusive, deixa aí a sua sugestão de vídeo, a sua sugestão de temática. Coloca aí no comentário aquilo que você quer ver aqui na nossa sala, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a seguinte pergunta. Abri na caixinha e uma pessoa mandou assim: como a mulher pode ajudar o marido a prosperar mais financeiramente? Dicas práticas. É um papo meio coach, né? Brincadeira. Importante. Acho que é importante a gente falar sobre o impulsionamento, não apenas na área financeira, mas o impulsionamento do chamado um no outro, né? Eu acredito que o financeiro ele é uma consequência, né, daquilo que a gente faz com excelência, com zelo, com paixão, com amor. Enfim, então vamos falar sobre isso. Eu acho, assim, tem uma frase, eu acho que era Michelle Obama que falava essa frase, que é: por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher. Ou ao lado, né? Não sei exatamente como era, mas eu acredito que é ao lado, né? Sei lá. Mas assim... Você entendeu o princípio, a posição não importa. Você foi muito literal. Mas eu acredito que essa mensagem vem, né, de um lugar onde a gente pode pensar como a gente pode cooperar, o chamado um com o outro, né, como você disse. E a Bíblia fala, né, que a esposa sábia, ela edifica o lar, e a tola, com seus lábios, ela destrói. Meu Deus. Então, assim, eu acredito... Uma coisa que eu aprendi com você... Com os nossos muitos anos juntos, a gente vai fazer 15 anos juntos. Nossa, gente. Somos jovens, não parece, mas é isso. É. Temos 14 anos juntos. Isso. E de casados, esse ano a gente completa 9 anos de casados. E uma coisa que eu aprendi é que se eu quero ver você fluindo bem no seu chamado, nas coisas que você tem como responsabilidade, e eu também tenho responsabilidades, mas as mulheres vão entender quando eu vou falar sobre isso. Mas o momento onde, sabe, a gente tá em casa, chega em casa, você quer paz. O homem, ele tem a caixa do nada. Eu lembro a época que você trabalhava no banco, a gente já servia no ministério. E eu lembro que você chegava em casa e eu queria conversar. Queria falar. Só que era um momento que você precisava só de 5 minutos de silêncio. E eu lembro que era uma coisa que me incomodava muito, porque eu me sentia, né, que você não tava me dando atenção, mas ao mesmo tempo eu não tava respeitando o seu tempo de chegar em casa. Você teve um dia cheio de coisas, né, cheio de tarefas, cheio de dificuldades. E eu, na época, ficava só em casa. Então, assim, eu não respeitava esse espaço para você poder ter paz em casa. Então, acho que promover esse ambiente, né, de paz, de segurança, de encorajamento, né? Quantas vezes a gente já se viu... Isso eu falo, assim, de ambas as partes. Mas a pergunta é sobre a esposa com o marido, né? Quantas vezes eu já vi você frustrado em algumas coisas e eu trouxe palavras de encorajamento, palavras de fé, né? A gente crê muito na palavra falada. Então... as coisas que eu vou declarar, as coisas que eu vou profetizar no meu lar, as coisas que eu vou declarar pela palavra de Deus, eu estou se jogando sementes. Então eu vou ter essa voz de encorajamento pra você. Eu até costumo falar que eu tenho uma positividade tóxica. Eu sou tão positiva assim, e eu acho que essa é na verdade, é uma voz de fé. Então, assim, eu vou usar os meus lábios, eu vou usar a minha vida, eu vou fazer, e eu acerto 100% das vezes? Claro que não. Mas eu me esforço para que isso seja, né, como fala? Como, tipo, eu vou te empurrar? Sim. Tipo, sei lá, não sei o que é. Te empurrar. Tá bom, pode ser. Pra essas coisas. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem muitos sonhos, muitos projetos. E aí eu venho, tipo, te encorajo, falo sobre isso, né? Ao mesmo tempo, enfim, fala do seu. Eu acho que, realmente, falando da minha perspectiva como um homem, eu acredito que o principal é o encorajamento. O homem, ele precisa... Né? Não falso. Exato. O homem, ele precisa muito ser para a mulher um amparo emocional.
um amparo sentimental. E a mulher precisa ser para um homem uma voz de encorajamento para que ele possa responder ao seu instinto de provedor, o instinto de caçador. O homem, ele precisa se sentir impulsionado para ser quem ele é. O mantenedor da casa, né? Também, mas não que a mulher não possa, né? Mas a gente vai entrar em outro assunto e eu vou voltar para a pergunta aqui. Então, eu acredito que as suas palavras de encorajamento para lembrar o teu marido de quem ele é, daquilo que ele foi chamado para ser, do que ele pode. Então, eu acho que esse é o principal ponto. E aí, é claro, se houverem, além disso, estratégias específicas dentro da montagem de um negócio, ou de uma ideia, do desenvolvimento de um planejamento, aí é uma outra coisa. Mas eu acho que o principal que não pode faltar é a edificação da mulher com as suas palavras. Isso é muito importante para o homem. Deixa eu só contar só mais uma coisa enquanto você tá falando, pensei nisso. Às vezes tem muito essa fala, né, que o homem é o líder da casa, é o sacerdote. Sim, mas a mulher, ela tem também o seu papel de intercessora, tem o seu papel de trazer essa voz de oração, de perspectiva. Então, talvez você esteja faltando em você essa posição de liderar, em tipo, vamos orar por isso, vamos crer nisso, vamos sonhar com isso. Então, isso faz muito parte, né, da essência que foi depositada na mulher, como ser uma ajudadora idônea, assim como Eva foi chamada para Adão. Como manter a sobriedade entre influenciar na internet e não ser tomado por ela? Responde você. É um desafio, né? Porque, especialmente quem trabalha com produção de conteúdo, eu não sou um exemplo disso, porque eu não vivo da produção de conteúdo, mas eu vou falar especialmente para quem está buscando isso. Afinal de contas, a internet ela veio aí recentemente como um oceano azul, né? Para abrindo novas oportunidades de trabalho, enfim. Quer dizer oceano aberto? Não, oceano azul mesmo. Eu acho que é oceano aberto, não oceano... Não sei qual trocadilho, mas igual céu de brigadeiro. Comenta aí. Oceano azul. Oceano azul, oceano aberto. Eu quis dizer como um mar de oportunidades. Esse é um trocadilho. Oceano aberto. Oceano aberto ou oceano azul? Céu de brigadeiro, mar de oportunidades, oceano aberto ou azul? Na minha cabeça é azul. Mas vamos lá, voltando. Então existem muitas oportunidades aí. Agora, independente se você é alguém que vive da produção de conteúdo ou não, todo mundo tem acesso à internet. E todo mundo foi chamado a influenciar na vida, né? Você foi chamado a discipular. Fazer discípulos é influência, né? O discipulado só acontece a partir da influência. Então, querendo ou não, você está influenciando pessoas na sua vida, seja na sua casa, na escola, na faculdade e, por que não, na internet. Afinal de contas, essa é a principal rua de evangelismo do mundo, né? Então, é importante considerar essa oportunidade como uma oportunidade para alcançar pessoas e influenciar pessoas para Cristo Jesus. Agora, de forma prática. Então, né? Primeiro, tô falando da importância de você realmente entender como uma oportunidade, porque eu acredito que a grande solução, o principal ponto não é se isolar. Então por isso que eu estou construindo essa introdução aqui. Agora, como você olhar para isso e encontrar um ponto de equilíbrio, que eu acho que esse é o principal ponto. Eu tenho aqui no meu Instagram uma trava, né? Na hora que ele chegar a 2 horas de uso no dia, ele me avisa. E, gente, 2 horas de uso no dia, se você parar para raciocinar, pode parecer muito, mas passa rápido. A gente tá viciado na internet, a gente abre o celular toda hora e no automático a gente vai para as redes sociais, enfim. Então, eu acredito que você precisa criar esses hábitos de te lembrar do tempo que você está investindo no celular, às vezes só para consumir um conteúdo que não vai te edificar em nada, vai fazer só você perder tempo. Então... eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Você analisar, abre o seu celular, olha lá quanto tempo você passa por dia na internet, coloque algumas travas nos aplicativos para poderem te ajudar a lembrar do tempo que você está investindo ali, para que você possa fazer um filtro. Cara, que tempo que é realmente necessário que eu esteja aqui ou não, que tempo que talvez eu tô só passando tempo. Você pode passar tempo em outra coisa. Eu acho que esse é um exercício, um desafio para todo mundo. Você tá renovando a mente ali o tempo todo na internet. E às vezes a gente fala que não tem tempo para fazer outras coisas, não tem tempo para ler a Bíblia, mas a gente tem tempo para ficar 6 horas por dia no celular.
Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é você também, ao mesmo tempo que você renova sua mente na palavra, busca conhecer Jesus e é formado por ele, você se mantém íntegro aos seus princípios, para que você não negocie nenhum deles diante da internet. Seja para que uma oportunidade que chegue e bate na tua porta para poder te corromper através de imoralidade sexual, ou talvez até mesmo querer sugerir, negociar princípios. Se você é um produtor de conteúdo, que tipo de coisa você está disposto ou disposta a fazer ou não como um trabalho? Há um tempo atrás, por exemplo... Oportunidades, né? Por oportunidades. Há um tempo atrás, por exemplo, eu recebi uma proposta de uma casa de apostas. Na verdade, eu recebi um contato e eles queriam me apresentar uma proposta, né? Eu, para nem ser tentado, eu nem quis saber qual era essa proposta, porque eu sabia que aquilo ali ia me... gerar, né? Na verdade, haveria uma sugestão de negociação de princípios ali. Eu não queria influenciar pessoas a isso. Então, a todo momento, em todo lugar... deixar você fazer isso. Jamais, nem cogitaria essa possibilidade. Então, a todo momento, a internet, ela tá te sugerindo coisas, tá te propondo coisas. O algoritmo tá lendo você e querendo te fazer ficar preso ali. Então, a grande questão é você saber que você precisa estar lá para influenciar. Então, você vai produzir conteúdo intencionalmente para influenciar pessoas. Cara, do mais simples, do mais natural possível, mas ao mesmo tempo, entendendo o seu papel ali, você precisa também saber a hora de sair, de fechar as portas para a multidão. Eu me lembro agora do momento em que várias vezes Jesus, ele sabia se retirar no meio das multidões e ter tempo a sós com seus discípulos, fechar a porta. E Jesus, ele nunca chegou atrasado em lugar nenhum, ele nunca correu, ele nunca esteve com pressa de nada. Nós somos uma geração que está sempre atrasada, está sempre com pressa, porque a gente não sabe fechar a hora para certas coisas no momento certo, fechar a porta para certas influências na nossa vida. Então, é ter a gestão, o domínio do seu tempo e controlar o seu grau de exposição à internet. Tem uma coisa também que são as oportunidades, né? E são muitas janelas e coisas que são tipo atalhos. Eu acho que isso as pessoas precisam tomar cuidado. Às vezes você é tentado com atalhos que vão te facilitar, por exemplo, você ter mais seguidores, você ter mais dinheiro, talvez são coisas que são tentáveis, vamos dizer assim, aos olhos, e isso acabam seduzindo as pessoas, e as pessoas acabam se afastando de Deus, acabam caindo, pecando, porque elas estão negociando, flertando com atalhos, sendo que se Deus te der uma palavra sobre influência, por exemplo, ele vai abrir as portas, ele vai cumprir isso aqui, aí você às vezes tenta se desviar do caminho, pegar sugestões que vão te levar para esse lugar mais rápido e são aparentemente desejáveis, e às vezes as pessoas acabam se perdendo aí. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Sim. Jesus disse isso para os seus discípulos. Então a gente precisa entender. Eu falo isso, eu estou na internet, mas eu não sou da internet. E olha que eu nem sou nada, mas assim, a gente precisa ter essa sabedoria em estar ali influenciando, seja 10 pessoas, uma pessoa, se uma pessoa está sendo influenciada por você, para que ela possa ter, né, o seu caráter aperfeiçoado por Cristo, conhecer Jesus de verdade, isso já é maravilhoso. Com certeza. Próxima pergunta: como ser mais paciente e manso com as pessoas? Boa pergunta. O que mais te irrita? O que mais tenta te tirar a paz? Em você? Não. Por que tem que ser eu? É claro que eu sei que eu te irrito, é óbvio. É que passa muito tempo com você, né? Mas vamos lá. Isso é bom, né? Que bom que a gente passa muito tempo juntos. Isso é um privilégio. Estamos passando aqui mais alguns minutos juntos. Depois vamos passar mais tempo juntos. Glória a Deus por isso, né? O que mais me irrita? Mas o que mais te irrita, fora eu, depois de mim? Atraso me irrita muito. Tipo, se a gente tá atrasado ou se a gente se atrasa. E aí, o que você faz pra se manter mansa? Então, isso foram muitos anos de trabalho, assim. Então, eu comecei a realmente respirar fundo. E assim, eu respiro fundo e alto, assim, tipo...
faço isso. Aí eu oro em línguas. Isso é muito maravilhoso, edifica seu espírito. Você tá lá, assim, recebendo de algo que só Deus pode entregar pro seu espírito. Eu oro em línguas. Lembra que também tem coisas, e aí, isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Às vezes a gente perde o pavio e nós dois somos muito esquentados, assim. A gente nem tem cara, né? Às vezes as pessoas falam pra mim, você tem cara de ser tão calma. E eu fico tipo, olhos de fé. Mas assim, eu naturalmente não sou uma pessoa calma, mas eu entendi que tem coisas que, tipo assim, não é o fim do mundo. Então eu preciso exercitar isso na minha mente, respirar fundo, orar em línguas e ver o que eu posso fazer. Então, um exemplo que me irrita muito. A gente às vezes tá indo pra um compromisso e eu sei o horário que a gente tem que sair de casa pensando em toda a logística, mas por algum motivo você demora um pouco mais pra se arrumar, às vezes. E aí você começa a atrasar. E não atrasar, tipo, ficarmos atrasados. Mas assim, eu vejo que se você ficar muito naquilo, a gente vai se atrasar. Aí o que eu faço? Eu falo, então tá, eu vou descendo na frente, eu vou arrumando o carro. Isso me ajuda, tipo assim, né? Sentir que eu tô em movimento, entendeu? Mas é isso, assim, um trabalhar diário. Respiração e oração em línguas. Oração em línguas. Deixa eu puxar o gancho, então. Compaixão, porque nesse momento você quer esganar. Mas aí você não pode, né? Que bom que você tem domínio próprio também. O fruto do Espírito, ele é completo. Mas, gente, olha só, assim, acho que uma das coisas que mais me irritam com facilidade é falta de respeito, assim. Quando eu sou maltratado ou atendido com rispidez por alguém em algum, em algum lugar onde eu tô como cliente e aí o atendente presta mal um serviço, ou enfim, é grosso. Verdade. Isso porque assim, naturalmente falando, eu preciso apenas de 1 segundo para me irritar com essas situações e para querer responder à altura ou uma altura ainda mais elevada para essas pessoas. Mas eu costumo sempre me conter nesses momentos. Obviamente, muitas vezes uma falta de respeito e grosseria me faz precisar ter um posicionamento em proteção à minha família, especialmente mas até isso, você é muito sábio com isso, de amém, verdade. Obrigado, meu amor. Nossa, que maravilhosa minha elogia. Agora, de fato, o que você estava falando sobre oração em línguas é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente acredita no fruto do Espírito, né? Aquelas características, as 9 características desse fruto que estão listadas na palavra por Paulo, elas são muito importantes. Gálatas 5:22 são muito importantes da gente compreender que elas estão em nós. Agora, a grande questão é o quanto elas são evidentes em nós. Eu acredito muito que o grande testemunho de alguém que é cheio do Espírito Santo não é o quanto essa pessoa flui nos dons espirituais. Porque ser usado por Deus para abençoar alguém, até a mula foi. Agora, ser usado por Deus para exalar o fruto do Espírito revela o quanto de Cristo está sendo forjado em você. Deus pode te usar até como ele usou uma mula com o poder dele para abençoar alguém. Agora, se o seu caráter revela o caráter de Cristo Jesus, isso depende do quanto do fruto está aperfeiçoado em você. E isso é uma coisa que passa pela sua relação, pela sua devoção com o Senhor, porque só assim Cristo Jesus é formado no seu coração e ele pode ser revelado, né? E uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio, amabilidade, bondade, mansidão. Então, já está disponível. Não dá pra gente dizer, não tenho paciência. Não. Você não está sendo paciente, mesmo tendo recebido paciência de Deus. Então, isso deveria nos provocar a um lugar de buscar ao Senhor com a intencionalidade ainda maior, para que Ele forje em nós aquilo que o Lucas tem uma tendência a uma resposta carnal, para que então eu possa ter uma resposta segundo a resposta de Cristo Jesus. Amém? Muito bom. Já fui batizado no Espírito Santo. Como orar em línguas? Eu vou responder essa aqui de forma sucinta, até para não poder
tocar tanto em questões doutrinárias e teológicas aqui e confundir talvez você que esteja em uma outra comunidade que professe uma doutrina diferente em relação a esse ponto. Mas, partindo do princípio que ele disse assim, já fui batizado no Espírito Santo, e ele automaticamente condiciona isso à oração em outras línguas, eu vou responder a partir da nossa perspectiva teológica sobre isso. Nós acreditamos, pelo padrão descrito, especialmente no livro de Atos, onde essas experiências acontecem de forma bem evidente, que a oração em línguas, ela é um sinal daquele que foi batizado no Espírito Santo. Naquelas circunstâncias, quando alguém era batizado no Espírito Santo, automaticamente essa pessoa orava em outras línguas, e esse era um sinal de que o Espírito Santo havia vindo sobre aqueles que criam em Cristo Jesus. E esse é o primeiro ponto, né? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós acreditamos que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, né? Dentro dessa doutrina, numa linha pentecostal, né, ou carismática, nós acreditamos, carismática no ponto de vista histórico, social, mas eu vou falar no ponto de vista doutrinário aqui no Brasil, onde a gente está. Essas terminologias, elas têm algumas nuances diferentes dependendo de onde se parte, né, de onde está o ponto de vista. Mas vamos lá. Nós acreditamos que a oração em línguas é uma evidência, mas subsequente à salvação, né? É uma obra subsequente a você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, como se dá? Nós acreditamos que isso acontece mediante uma inspiração do Espírito que já habita dentro de você e vem para te revestir do poder do alto. Essa não é uma experiência natural, é uma experiência sobrenatural. No entanto, é necessário a nossa correspondência em fé para que a gente possa provar dessa experiência que Paulo, inclusive, fala à igreja. Eu oro mais do que todos vocês, gostaria que todos vocês orassem, mas a gente vai falar a respeito da capacidade de profetizar. Mas a palavra fala que orar em línguas edifica a nossa fé. Então, a edificação da nossa fé é algo bom, é algo proveitoso. É necessário que a gente tenha o desejo para que a gente possa fluir nisso. Agora, precisamos também desmistificar algumas coisas, porque algumas pessoas ficam emperradas de não desfrutarem dessa experiência porque acreditam em alguns misticismos relacionados a isso. Por exemplo, acredito que talvez isso, às vezes as pessoas acabam ensinando, no meu ponto de vista, de forma muito errada, outras a começarem a falar no natural, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até sua língua enrolar e você... Não acredito que esse seja um bom caminho para você fluir numa experiência sobrenatural que é dada por inspiração do Espírito Santo. Você precisa sair do ponto de vista cognitivo. Paulo fala que quando nós oramos no Espírito, a nossa mente fica infrutífera, porque o nosso Espírito ora de fato. Então, não é pela sua compreensão de uma determinada língua ou dialeto que você vai fluir, né, em relação a isso. Então, até porque ela não passa pelo nosso entendimento. Então, na minha opinião, meu conselho para você esquece esse negócio de falar numa palavra natural até a sua língua enrolar. Outra coisa, não é um dialeto, né, onde você vai falar como alguém que você escuta fala. Não, é uma linguagem de oração inspirada pelo Espírito que vai ser desenvolvida à medida que você pratica essa oração na intimidade com Ele. Então, não se preocupe nem tampouco em falar uma palavra da sua língua enrolar e nem em repetir a oração de alguém que você já ouviu. Vai ser inspirada pelo Espírito Santo. Agora, ao mesmo tempo, o Espírito Santo não vai pegar você e falar por você. Você precisa dar a oportunidade para que a sua fé entre num ponto de convergência para que essa manifestação sobrenatural aconteça, né? O Espírito que possui, fala pelos outros, não é o Espírito Santo. É um outro tipo de departamento de Espírito que faz isso. O Espírito Santo não possui, ele vai fluir juntamente conosco à medida que nós damos a nossa boca e um passo de fé para esse lugar de disponibilidade. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você precisa se colocar nesse lugar de disponibilidade, porque o Espírito Santo não vai falar por você. Então, vamos lá. Então, esses 3 pontos são, acho que os que são mais recorrentes em relação a isso. Agora, ao mesmo tempo, você precisa dar o passo de abrir a sua boca numa linguagem que você não conhece
ter disponibilidade para isso, na verdade, e enquanto você faz isso, o Espírito Santo vai pegar junto com você, e você vai começar a fluir numa língua que você não entende, talvez no começo vai ser uma sílaba, 2 sílabas, e você vai desenvolver essa linguagem. Na minha experiência, quando eu orei em línguas pela primeira vez, foi durante um momento de louvor na igreja, e o pastor estava ministrando, ele falou, se você não é batizado no Espírito Santo e deseja passar a orar em outras línguas, receba agora o batismo no Espírito Santo, comece a orar, comece a fluir, e naquele momento ali eu fui inspirado pelo Espírito, eu levantei as minhas mãos e eu decidi abrir a minha boca. Sabe, da mesma forma como você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você o confessou, você precisa desse mesmo passo de fé para abrir a sua boca e confessá-lo numa linguagem que você ainda não conhece. A Bíblia fala que quem ora em Espírito ora de fato diretamente com Deus e o Espírito Santo que está juntamente com o Senhor, ele vai interceder por você nessa oração. Então é uma linguagem que vai te promover um maior nível de sensibilidade espiritual, é a linguagem que vai te promover um maior nível de intimidade, de discernimento, e eu acredito que isso é muito importante, conforme Judas 1:20 fala, que a oração no Espírito edifica a vossa fé. Quer crescer no Espírito? Busque oração em outras línguas, porque isso é muito necessário, muito importante. Busque mais conhecimento sobre isso. Tenho um livro para recomendar, que é o Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Acredito que esse livro vai te trazer muita clareza a respeito do assunto. Amém? Eu tentei falar aqui em alguns poucos minutos, talvez possa ter ficado confuso, mas espero que tenha servido de encorajamento para você. Vamos lá, próximo ponto. Tenho medo de não conseguir sustentar minha família quando me tornar missionário. O que fazer? Essa é uma resposta bem de homem, eu acho. É verdade. Não queria falar muito tempo, mas eu vou ter que começar falando aqui de novo. Pode falar. Eu acho que todos nós, especialmente os homens, lidam com esse receio. Realmente é um pensamento que eu acho que é necessário. O não medo, né? Mas o pensamento sobre isso. Porque, de fato, é uma responsabilidade, especialmente, né? Não somente, mas especialmente do homem como provedor de uma casa. Então, eu acho que primeiro você precisa considerar um planejamento. Eu vejo que muitos missionários hoje sofrem e não são enviados por falta de um planejamento pessoal. É óbvio que a gente acredita na obra missionária da igreja, de enviar, de manter missionários, mas por que não você, missionário, seguir o exemplo de Paulo e fazer tendas para poder se sustentar também no campo? Sabe, eu vejo que muitos missionários acabam entrando num lugar de conformismo, num lugar de comodismo, de sempre, a todo momento e para tudo, depender da igreja. Mas se você acredita na sua missão, pessoas, né? Tipo, ou de outras pessoas. Esperar que as pessoas façam por você. Exatamente. Né? Mas se você acredita na missão que Deus te deu como um missionário, você deveria ser o primeiro a investir nela. E esse investimento passa também pela sua preparação, né? Para que você possa também gerar recursos para você se manter no campo missionário. E eu acredito que Deus vai trabalhar de forma específica com cada um. Então, eu acredito que especialmente a questão do medo, né? Eu vou falar sobre o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quanto mais você estiver convicto da missão que Cristo Jesus te entregou, e quanto mais você gastar a sua vida em devoção a Ele, mais você vai ter confiança a partir desse lugar de amor, de que Deus ele vai continuar sendo o seu provedor, de que Ele vai continuar te dando toda a provisão necessária para que você possa fazer a vontade dEle, né? Enquanto você estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, isso é promessa, serão acrescentadas para você, mas esse medo ele vai ser lançado fora quando esse lugar de confiança for desenvolvido. Quando eu dei um passo, né, a gente conversou sobre isso durante 2 anos, mas quando eu dei um passo de deixar o meu emprego aqui naquele contexto, era a nossa única fonte de renda, que eu trabalhava numa grande instituição financeira do país, e o Senhor vinha falando conosco que chegaria o tempo da gente servi-lo em integralidade. Naquele momento nós não tínhamos nenhuma outra fonte de renda, então eu precisei tomar essa decisão inteiramente pela fé, uma decisão que a gente tomou em conjunto, mas eu cheguei, né, no banco, naquele contexto, falei, olha, eu preciso sair, né? Deus está me chamando, meu tempo aqui acabou, foram 5 anos de carreira lá,
e ninguém entendeu nada, as pessoas, né, pensam até hoje que eu sou maluco, mas justamente por quê? Porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Naquele contexto foi essa direção que Deus me deu, e eu precisava confiar. Então, porque eu tinha muita confiança de que Deus estava falando comigo, eu não temi. Já tínhamos uma casa para sustentar, uma família para sustentar, não tinha nenhuma outra fonte de renda, mas não havia medo. Por quê? Porque eu tinha muita confiança nesse lugar de relação com Deus, que Deus estava falando comigo, tinha confiança que Ele ia nos suprir. Então muitas outras portas foram abertas e o Senhor tem construído um caminho para que a gente sempre não tenha nada faltando em casa. E mais, né, para que a gente consiga também abençoar a obra, abençoar o reino de Deus. Não vou entrar nos detalhes disso, mas acho que o principal ponto é esse. Uma coisa que eu acho que é importante, eu não sei se você se enquadra nessa questão, mas você precisa casar bem. Você precisa casar com alguém que vai pegar junto com você e vai entender que é a sua família missionária, né? A gente conhece casais que, por exemplo, o homem vai servir na integralidade e a mulher às vezes ainda tem um trabalho. Sim. E tudo bem, glória a Deus por isso, sabe? Às vezes vocês vão ter uma empresa que, sei lá, vai facilitar, fazer com que vocês... Tem muito mais perto da boca. Gente, eu sou inimiga da tecnologia. É inimiga do editor, porque o editor sofre depois pra editar os vídeos dela. Vai, continua. Ai, o que eu tava falando? Você tá falando sobre casar bem, talvez os dois vão ter uma empresa. Isso, e aí vocês vão ter mais flexibilidade pra servir na casa de Deus. Não te impede de você ser um investidor em outras coisas, sabe? Então eu acredito que, primeiro, você precisa entender que a sua família vai ser uma família missionária. A sua esposa precisa entender isso. Seus filhos precisam entender isso. A nossa filha de 3 anos, a gente já conversa com ela sobre isso. Filha, nós somos uma família missionária. Seus pais são pastores. A gente fala de Jesus para as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente serve as pessoas, você faz parte disso. Então é o conjunto, né? Essa mentalidade, esse coração vai fazer com que vocês também possam caminhar debaixo de uma palavra de Deus, né? Porque a gente não vive pelos nossos sentimentos, a gente vive pela fé. No momento que a gente decidiu dar esse passo de fé, a gente decidiu em família, não foi só o Lucas Paulo que decidiu isso. Então Deus falou com ele, mas Deus também falou comigo. Deus deu paz para ele, mas também deu paz para mim. Então a gente sabia que o Senhor ia fazer, e Ele fez de forma sobrenatural na nossa vida, que hoje a gente pode servir integralmente ao ministério, e a gente tem trabalhos, né, paralelos, mas que não tomam tanto tempo do nosso dia pra gente poder servir a casa de Deus de forma, né, integral. Muito bem, vamos lá, acho que a gente já pode caminhar para a última, porque tem tem dezenas de perguntas, mas a gente precisa caminhar para encerrar, vamos deixar para a próxima. Já ela bate aqui. Mas vamos lá. Como saber qual é o momento de mudar de igreja? Não muda de igreja. Essa pergunta... Ela abre alguns gatilhos na nossa experiência pessoal, gente. Porque nós somos pastores. O que a gente mais muitas vezes a gente recebe, né, com frequência, pessoas que chegam falando: lá na minha antiga igreja. Vim pra cá porque, enfim, geralmente as pessoas estão insatisfeitas com alguma questão na sua atual igreja, e a solução para elas é mudar de igreja. Não, a solução da sua vida ministerial ou da sua vida com Deus não é mudar de igreja. Agora, vamos considerar pontos tem que são relevantes aqui para você considerar essa possibilidade. Primeiramente, como saber se é o momento de mudar de igreja? No momento que você percebe que a igreja que você está congregando é uma igreja antibíblica. Se você... Se os seus olhos foram abertos para compreender que o lugar que você está congregando tem uma doutrina antibíblica, então... Ou ações... Exatamente. Chegou no momento... Exatamente. Chegou no momento de você considerar essa possibilidade. Na verdade, se você compreendeu à luz da palavra que você está num lugar antibíblico, eu considero a importância de você ouvir conselhos de pessoas de fora, né? Até porque talvez se você está no início do seu caminho de maturidade na fé, talvez... seja a questão também de haver uma falha na sua compreensão, mas a partir do momento que essa conclusão ela é clara e bem definida, esse é o momento certo para isso. Agora, também não podemos desconsiderar que Deus fala conosco. E, gente, deixa eu falar uma coisa muito clara para você. Deus não está lá no céu preocupado com o nome da sua igreja. Com a placa, né? Deus não está lá no céu preocupado com a placa da sua igreja. A visão de Deus
para o reino dele se estabelecendo na terra é uma visão sem cercas, né? Deus, ele estabeleceu a sua igreja para expandir nessa terra, pregando o evangelho a toda criatura. Você pode atender lá, enquanto eu falo aqui? Posso. Tá tocando o interfone aqui. Eu acho melhor você... Então, voltando aqui depois de um corte intencional, eu acho muito hipócrita da parte de líderes pensarem que Deus, ele pode enviar pessoas para caminhar conosco debaixo da nossa liderança, mas Deus, ele não pode enviar pessoas da nossa comunidade para caminhar em outra comunidade. Se Deus pode enviar pessoas para cá, por que Deus não pode enviar pessoas daqui para lá? Sabe? Então, eu acredito que existe esse movimento dinâmico no reino, porque Deus não está preocupado com o nome da sua igreja. A igreja é de Jesus Cristo e Deus, ele pode mover pessoas de onde for para onde ele quiser, ok? Então acredito que isso pode acontecer. Agora, isso precisa ser considerado a partir de um lugar de maturidade e de convicção que Deus está falando com você. E aqui nós temos um grande problema, porque muitas pessoas se movem de igreja em igreja por causa de insatisfações pessoais, por causa de contendas, por causa de problemas não resolvidos. E se você muda de galho em galho, de igreja em igreja, sem tratar as suas questões, sem resolver problemas que muitas vezes estão dentro de você, você nunca vai frutificar em lugar algum. Jesus, ele não quer que você dê fruto apenas por uma estação. E para que você frutifique por toda a sua vida, você vai precisar criar raízes em algum lugar. Só que criar raízes custa. Criar raízes não é fácil. Criar raízes requer tempo, requer intencionalidade. Né, que passa. Exatamente, mas a partir do momento que você tem raízes bem estabelecidas, mediante uma convicção que você tem no seu coração que Deus te chamou para ser plantado em determinado lugar, então você vai estar pronto para suportar tempestades, momentos difíceis, mas nesses momentos você vai se lembrar da decisão em convicção que você teve quando você se moveu de um lugar A para um lugar B. Se você não se move em convicção, quando bate a primeira tempestade, você está pronto para mudar de lugar. Por quê? Porque você não foi plantado ali por uma direção de Deus. Você se moveu por causa das suas insatisfações. E tenta plantar uma muda de árvore em cada lugar, em cada momento. Tenta ficar mudando uma muda de árvore constantemente de lugar. Ela não vai criar raízes. Então, esteja disposto a ouvir a voz de Deus. E se Deus falou com você, lembra que Deus não muda de ideia, né? Deus, ele não vai falar A num dia e B no outro. Se Deus falou para você fincar as estacas e plantar as suas raízes em um determinado lugar, faça isso. Seja obediente ao Senhor, independente das suas insatisfações, das suas questões, desde que elas não sejam evidentemente antibíblicas, né? Desde que elas desde que elas não corrompam o caráter de Cristo Jesus, a doutrina de Cristo Jesus. Então permaneça. Muitas dessas insatisfações e questões talvez vão ser geradas em você para que você seja uma resposta para essas questões, para que você leve respostas para a sua comunidade, obviamente debaixo de submissão, honra, de educação, cautela, cuidado ao seu líder local, ao seu pastor local. Mas enfim, eu encorajo você, se você está considerando isso, a procurar o seu pastor local, a não ouvir apenas o meu conselho, mas ouvir o conselho dele a respeito disso também. Muito bom. Amém, gente? Acho que é isso. Por hoje é só. O interfone tocou, a Luma já chegou aqui, então nós estamos encerrando por aqui. Isso. Até o nosso próximo bate-papo por aqui. Deixa aí o seu comentário se você foi abençoado, se você foi edificado. Até mais.